Então, João não diz nada disso. Ele batiza e não recomenda um lugar para se ir. Ele iria recomendar que os fariseus voltassem para o templo? Não, ele só diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que vocês sabem que para vocês é certa. Essa ira que se avizinha terá em vocês, se vocês continuarem assim, os maiores objetos de destinação dela. Vocês são os candidatos primordiais, principais, e vem aqui encolhida e disfarçadamente fugir da ira que está à mão, que está à porta. E, na realidade, ele não fez nenhum anúncio que Jesus não tenha cumprido. Porque se tem um grupo que recebeu a palavra de juízo, a palavra de justiça, a palavra de desnudamento, a palavra apocalíptica no sentido de apocalipse como revelação, como tirar o véu da cara, mostrar raça de víboras, sepulcros caiados, guias de cegos, filhos do inferno, mentirosos, filhos do diabo, cheios de todo engano e de toda malícia, homicidas, planejadores de morte, enganadores de órfãos e de viúvas, gente que dá uma volta ao mar para converter alguém como missionário lá do outro lado e torna essa pessoa alguém 2 vezes mais filho do inferno do que você já é. Você não evangeliza, você inferniza a vida de uma alma que se torna agora discípula da culpa, do medo e de um juízo do qual você já é herdeiro e transfere para um outro que o abraça de maneira mais fanática ainda. E você vem aqui para que eu batize você? É a pergunta de João aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, às autoridades do templo, que eram as víboras do templo, que eram os venenos, as peçonhas da religião. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por outro lado, ele não convida ninguém a ficar com ele no deserto. Produzam fruto digno de arrependimento, e o primeiro sinal é: fiquem comigo no deserto. Ele não estabelece uma dieta, tem que comer daqui para frente como eu, gafanhoto, babadinho no melzinho silvestre, para ser uma proteína gostosa, doce e também calórica, para alimentar. Não, ele não estabelece nada. Ele só manda o coração mudar. É isso que ele fala com soldados: não cobrem além do que é o salário de vocês. É isso que ele diz aos cobradores de impostos romanos, aos não patriotas, aos considerados traidores da pátria. Não botem ágio. Já basta vocês estarem trabalhando para o opressor romano, vocês ainda exploram o povo, colocando o ágio de vocês em cima disso. Esse overpricing, não façam isto nunca. E para cada grupo específico, uma palavra de arrependimento que mexe com o caráter, com as entranhas, com o coração, com a consciência, com o carnegão, com o âmago do ser, com aquele elemento mais essencial e que, em todos os casos, era aquele que mais desviava a vida, que mais fazia a vida pender para o mal. Esse era o fruto do arrependimento, era uma mudança que vinha do coração, porque Jesus viria diagnosticar posteriormente que é do coração, como ele diz em Marcos 7, que procedem os maus desígnios, como os adultérios, as prostituições, as luxúrias, as lascívias,
a vida alterada de consciência em estado de embriaguez, de loucura, de devaneio, de superficialidade buscada, de culto ao não pensar, ao oquidão, ao vazio, ao não ser, com aquele medo de sentir, de se emocionar, de se humanizar. A maioria das pessoas tem muito medo de virar humano, gente, de se condoer, medo de se importar, medo que a vida mude demais, medo de valorizar o próximo e não cuidar egoisticamente de si mesmo, conforme todos os ensinos mundanos possíveis, conforme todos os cultos ególatras aos quais nós somos submetidos, conforme todas as nossas paixões hedônicas, paixão do prazer próprio, da autossatisfação. Pessoas têm medo desse tipo de transformação, que é aquela que impede, que acaba com o fluxo venenoso desse rio de morte, dessas fontes da morte que brotam do nosso ser, estancam isso e mudam a fonte. Não é mais uma fonte que ora produz água salobra ou água amarga e às vezes água boa, potável e doce. Não, sem nem mais nenhuma alteração. A mudança da fonte tem que acontecer, como disse Tiago, o irmão de Jesus. Porventura, vocês vão ser dessas fontes de quem brota o que é doce e o que é amargoso? É uma pergunta que Tiago faz na epístola dele aqui no Novo Testamento, para cuja questão retórica a pergunta é, e a resposta é não. Não é assim. Nós não somos chamados para esse estado de manutenção, de culto, a ambivalência entre o que é amargo e o que é doce, entre o que é venenoso e o que é potável, o que é saudável, entre aquilo que faz mal e aquilo que produz vida. Não. Nosso chamado, uma vez que a gente o atenda, uma vez que a gente diga sim de verdade, o fruto produzido é da fonte boa, é da fonte da vida, é da fonte dos frutos do amor, da alegria, da paz, da fidelidade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio, da transformação do caráter, do novo olhar, de novas interpretações, de novos pensamentos que produzem novos sentimentos, que produzem novas emoções e que alinham-se para produzir um caráter firme, constante, que produza atitudes positivas e um comportamento que carregue aquilo que se possa esperar de bom, não surpreendentemente bom ou mal, ou quem sabe, ou talvez, não. Arrependimento produz, gera, traz à luz, traz a lume, faz acontecer. Um arrependimento que não faz essas coisas acontecerem, não aconteceu. Foi, como eu já repeti, vou falar agora pela quarta vez, é como Pedro diz, a porca lavada voltando à lama e o cão que tomou banho se revolvendo no vômito. Nesse caso, o batismo é só um banho, é só uma aguinha. Ele não é aquilo que deveria ser. O que João Batista esperava que fosse, que por aquele batismo de água as pessoas estivessem recebendo o símbolo de uma aceitação radical, íntima, profunda, de acolhimento transformador. O batismo tinha que ser só o símbolo externo de um acolhimento transformador de mente, sentimento, emoção, caráter, atitude,
comportamento, muda a vida. Todo mundo vê, todo mundo sabe. Não precisa ser adivinhado, não tem que ser objeto de uma, quem sabe, suspeita de que algo bom possa ter acontecido com aquele cara, com aquela menina. Não, a gente sabe, a gente vê, muda mesmo, transforma, vira outra coisa. João esperava que fosse assim.